Olá, tudo bem? Nós somos a Débora e a Carla, co-criadoras e idealizadoras da plataforma Mercúrio Antroposofia, e estamos muito felizes em ter você conosco para experimentar a antroposofia como um caminho de autodesenvolvimento. O nosso programa Sou um Ser Integral é um curso online feito para você se redescobrir, se reinventar e se sentir uma mulher integral e potente. Um caminho para o seu processo de autoeducação para viver uma vida com mais sentido, com mais coerência e com mais autenticidade. O conteúdo que a gente preparou para você aqui nesse curso vai te ajudar em diversos aspectos. Um deles, compreender a visão integral do ser humano, ampliar o seu olhar sobre a nossa relação com os fenômenos da natureza, te fazer também refletir sobre a sua própria história e te dar oportunidades de dar novos passos em seu caminho de evolução e de autoeducação. E para isso, nós vamos nos apoiar na antroposofia e trazer conceitos básicos dessa ciência espiritual que tanto nos inspira. O nosso programa tem 9 módulos e nós vamos passar por uma introdução à antroposofia, a biografia de Steiner, para que você entenda como essa ciência espiritual foi conceituada. Nós vamos falar sobre autoeducação, sobre a quadrimembração do ser humano, sobre pensar, sentir e querer e biografia humana. Vamos falar também sobre os aspectos que formam a nossa individualidade, passando pelos tipos constitucionais, pelos temperamentos e pelas atitudes anímicas. E tudo isso nós vamos fazer a partir da perspectiva da mulher, da nossa essência feminina. Além disso, nós vamos sugerir diversas práticas ao longo do nosso caminho, juntas aqui, e todas elas estarão consolidadas no último módulo. Um ponto importante para trazer para vocês aqui, nesse início, nessa nossa conversa, é que a gente vai sim trazer diversos conceitos que eles têm como intenção nos ajudar a compreender nós mesmas. Mas a gente não gostaria que vocês ficassem presas a esses conceitos e nem que caíssem naquela armadilha de se rotular com base nesses conceitos que a gente vai trazer aqui. Então, por exemplo, quando a gente estiver falando sobre temperamentos, o que a gente não gostaria? Que vocês se compreendessem como temperamento X, então sanguíneo, por exemplo, e que se acomodassem com isso e ficassem ali nesse rótulo. A imagem que eu gosto de trazer para esse nosso processo é como se a gente fosse ajudar vocês a se enxergarem melhor, como se fossem vários espelhinhos, vários retrovisores que vocês vão ganhar ao longo desse nosso percurso juntas aqui. Então, você não é somente aquilo que você enxerga através de um desses espelhos, né? A ideia é que você se enxergue como conjunto vivo de todos esses espelhos juntos. E a gente escolheu falar em espelho e não em foto, porque o espelho ele reflete aquilo que está vivo, aquilo que está em movimento e que pode então mudar. Então, a ideia é que você tenha ferramentas para poder se observar ao longo da vida e não se julgar e se rotular de acordo com um determinado conceito. A gente selecionou os aspectos mais importantes para que você possa se apropriar da integralidade do seu ser, para se perceber esse ser complexo, esse ser potente e que está sempre em evolução. E a gente vai trazer isso de uma forma visual também para te ajudar. Então, você vai encontrar aqui um arquivo, como se fosse um mapa de você mesma, que você deve preencher esse arquivo ao longo dessa nossa caminhada aqui juntas. É legal você imprimir esse mapa e deixar ele junto com o seu material do curso. Ao longo dos módulos, você pode ir anotando algumas coisas nesse mapa. E como a gente sabe, né, a gente vivencia isso, a gente entende que o autoconhecimento, o autodesenvolvimento e a autoeducação são processos contínuos e não são atividades pontuais, a gente quer que esse mapa ele possa ser como se fosse um grande presente, um guia para você. Então, todas as vezes que você se deparar com momentos em que você se sente desequilibrada, infeliz, ou com uma sensação de não autenticidade, enfim, a gente sugere que você volte para esse mapa e tente descobrir ali qual parte de você, refletida nesse mapa, pode estar te atrapalhando a ser você mesma nesse momento. Além disso, a gente sabe que tempo é um recurso muito valioso. E por isso as nossas aulas elas são curtas e elas são objetivas. A gente não fica falando a mesma coisa de formas diferentes. Por isso a gente recomenda que você tenha um caderno em mãos para fazer ali as suas anotações,
Mas acho que mais importante do que isso ainda é que de fato você possa dedicar um tempo exclusivo para absorver esse conteúdo, estar presente ali em contato com a gente. A nossa linguagem ela é simples, mas a antroposofia é um assunto complexo e profundo. É isso, então vamos começar? Abre o seu coração, a sua mente, a sua alma. A gente tem certeza que você vai sair desse nosso curso transformada depois de absorver todo esse conteúdo e refletir tudo que você tem para refletir aqui com a gente.